dando outra vez as boas-vindas a todos, agradecendo a presença, agradecendo a iniciativa, Evandro, é sempre bom a gente manter o contato. E a minha intenção, este é um assunto muito extenso, ok? A minha intenção é dar uma mini palestra mais introdutória, falando de alguns conceitos que estão relacionados, que têm a ver com o treinamento de força, que poderiam surpreender a alguns por uma questão do que se acostuma a fazer aqui no Brasil, nas academias, e que não está tão estendido, que às vezes, como veremos depois no caso do desempenho esportivo, pois acaba criando distorções e más adaptações e efeitos que não são os desejados por uma contaminação das práticas mais próprias do fisicoculturismo ou do treinamento resistido mais focado pensando na estética, ok? O treinamento baseado na velocidade, o Velocity-Based Training, que se escuta hoje muito nas redes sociais, etc., na real é um conceito muito antigo que foi criado por um espanhol, o professor Vadillo, que eu tive a sorte de ser aluno em alguma palestra dele, e ele foi professor, como comentarei depois, do que foi o meu treinador de atletismo. Daí que a gente teve a sorte de, se este conceito começou a gestar-se nos finais das décadas dos 70 do século passado, teve um pouco de forma mais nos 80, 90, com a publicação dos primeiros materiais didáticos e livros do professor Vadillo, e só chegou na literatura internacional já neste século, lá por 2010, 2011. Então, na real, este é um conceito muito antigo, que está vinculado a um professor espanhol que vinha da halterofilia como treinador de sucesso e que agora é cientista já praticamente retirado, só que ainda tem uma certa atividade como docente e publicando, etc. E que nos últimos 5 anos está na moda. Todo mundo fala, todo mundo utiliza, probablemente, principalmente pelo uso de aparellos, como son os encóderes lineares, e tamén algunhas aplicacións que saíron na literatura. Entón, vamos lá. Primeiro vou facer unha pequena revisão de uns conceitos moito simples que ten a ver con o treinamento da forza, que de repente todo mundo ten que lembrar. Aquí temos unha figura dun artigo clásico de Seil, que foi orientador do meu colega e amigo Dave Ben, e que mostra como o treinamento de força no tempo, vemos aquí no eixo do X, ok? E aquí no aumento, na progresión do que sería a forza, temos factores envolvidos que son os factores neurais, que son aqueles que ten a ver con o sistema nervoso, isto é, capacidade de recrutar máis motoneuronios, por tanto, máis fibras, ou fibras con limiares de estimulación maiores, o que ayuda a producir forza vía nervosa sin necesidade de aumentar a masa muscular, e os factores de hipertrofia, aumento da masa muscular, que tamén son progresivos no tempo. Esta liña de aquí discontinua o que mostra é o que a maioría dos estudos científicos mostran. Cando a gente faz un estudo científico, pois normalmente duran 3, 4, 6, 12 semanas, 24 semanas excepcionalmente. É moito extraño achar estudos de máis de 2, 3 meses, excepcionalmente 6 meses, e já non se ven prácticamente estudos de força de un ano, que ten algúns, mas é raridade. E que acontece? Que neses estudos, claro, a gente se faz unha radiografía do que está acontecendo neses estudos, a gente ve que a força aumenta, ok? Só que a gente só ve o que acontece no primeiro momento, que son adaptações máis de tipo neural, ainda que eso está un pouco en discusión hoxe en día con as novas evidencias, mas ten un consenso de que as adaptações son máis rápidas, as adaptações de tipo neural, isto é, as adaptações do sistema nervoso para producir força, especialmente a força rápida, potência, força explosiva, ok? E máis demorada a hipertrofia, que é un proceso máis devagar, que demora moito máis tempo. Só que a soma destes dois fatores, hipertrofia e factores neurais, faz com que a força mellore no tempo, ok?
E aqui temos o que acontece com a ajuda de seccionados anabólicos, que infelizmente están bastante na moda, están bastante, o seu uso está bastante banalizado e que ten unhas serias consecuencias para a saúde, mas eso sería para outra palestra, ok? Entón, nese contexto de desenvolvimento da forza rápida, da potencia, temos que relembrar algunhas definicións. Aquí temos a típica clásica curva força-velocidade, que basicamente como se ten que interpretar. Quando a gente aplica moita forza, isto se produz a unha baixa velocidade e a maior velocidade nun cualquier movimento, en cualquier exercicio resistido, en cualquier técnica esportiva, sempre vai acontecer con unha baixa produción de forza. Son dúas cualidades antagónicas, ok? Moita forza, pouca velocidade, moita velocidade, pouca forza. E os valores maiores de potencia sempre van a acontecer na parte media da curva, porque a multiplicación da forza por velocidade é o que vai a producir a potencia, porque a potencia é o traballo dividido polo tempo, e como o traballo é a forza aplicada nunha distancia, se ten deslocamento, obviamente, se non ten deslocamento, sería a área baixo da curva da forza-tempo, ok? Pois, obviamente, se traballo dividido por tempo e potencia, temos que forza por distancia, distancia dividido por tempo e a velocidade. Por tanto, o produto da forza pela velocidade vai a dar a potencia. Como falei antes, esses valores máximos de potencia van a acontecer normalmente na parte média da curva velocidade e força ou força-velocidade. Beleza? Quando a gente aplica força no tempo e tenta fazer um movimento mais explosivo possível, ou seja, aplicar força o mais rápido possível, a gente pode estudar a curva força-tempo de tal forma que temos aqui tres casos. Temos o primeiro caso de un sujeito non treinado, no que ten, obviamente, menores valores de forza explosiva. Que é a forza explosiva? Quanto de forza eu sou capaz de producir por unidade de tempo. Por tanto, quanto maior é a pendente, o aumento da forza por unidade de tempo, maior é a forza explosiva. Que acontece con o non treinado? Que os valores son menores, tanto na pendente como no valor máximo atingido depois de medio segundo, un segundo. Normalmente o pico de forza, cando alguén faz forza, imaginen que temos que facer forza contra a parede e comenzamos a facer a maior forza posible, o pico de forza vai aparecer depois de un segundo, 2, 3 segundos no máximo, ok? Ou cando facemos, por exemplo, deste de hand grip, non sei se aquí algúns já experimentaron, non? Apretamos aí forte, 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 e ese pico de forza demora sempre máis de medio segundo, ás veces un segundo, 2, depende do exercicio, do sujeito, etc. Olha que interesante aquí, quando a gente treina forza explosiva, isto é, con cargas baixas, moderadas, tentando facer o movimento o máis rápido posible, a gente mellora máis nesta parte aquí da curva, forza-tempo, no sentido de que aumenta a forza explosiva, isto é, a forza por unidade de tempo, e non tanto o maior valor de forza que demora en aparecer. Já quando a gente faz un treinamento pesado, de cargas elevadas, mas tentando mover a carga o máis rápido posible, que acontece? A carga é moito elevada, portanto, o movimento é devagar, só que a nosa intención ten que ser de mover a carga o máis rápido posible. Que vai acontecer? Que mellora a forza explosiva, non tanto como con cargas baixas, moderadas, mas é fato que con esas cargas maiores, ok? Cargas pesadas, heavy aquí, o que vai a mellorar máis é o pico de forza. Por tanto, vemos unha certa especificidade nas adaptações. Non treinado ten os dois valores diminuídos en relación aos outros dois, só que quen treina forza explosiva e movimentos balísticos, que se chama, porque a velocidade de movimento é elevada, vai a mellorar máis aquí, nos primeiros milisegundos da aplicación forza, e quen traballa máis con cargas pesadas vai mellorar máis aquí nos valores pico de forza, que son máis demorados en aparecer. Beleza? E aí eso se reflixe moito ben na curva forza-velocidade. Se eu treino máis no lado pesado, que vai acontecer con o deslocamento da curva forza-velocidade? Que se vai a deslocar máis aquí do lado da forza. Isto é, forza elevada, máis valores de forza, por tanto, a velocidades menores. Se eu treino máis exercicios balísticos, que vai acontecer aquí? Que vai a mellorar máis a curva no lado das velocidades elevadas, que, por tanto, con forza baixa. Por tanto, cargas baixas moderadas, ok? Já quando treino equilibrado, treino un pouco de tudo, o que acontece é un deslocamento armónico da curva forza-velocidade para a direita, certo?
Portanto, hai unha especificidade, dependendo do tipo de cargas que eu utilizo, tentando sempre movimentar a maior velocidade posible, ok? Importante isto. Isto non ten nada a ver, como veremos depois nos vídeos, con desço en 2 segundos, subo en 2 segundos, non devagar, típico treinamento máis focado para a estética. Non, isto se trata de mover a carga o máis rápido posible para estimular os factores neuromusculares que falamos antes, os factores neurais. E este traballo do meu colega e amigo Pedro Jiménez Reyes nos mostra que cando a gente identifica por unha técnica de perfil força-velocidade, identifica qual é a fraqueza na curva força-velocidade que temos, se temos máis fraqueza do lado da força ou máis fraqueza do lado da velocidade, nos mostra que cando treinamos a atletas, neste caso había atletas de atletismo e de esportes colectivos, ok, esportes que tiñan máis manifestacións de potencia, cando treinamos o noso déficit, isto é, se temos déficit do lado da força, treinamos con cargas máis pesadas, se temos déficits con lado da velocidade, treinamos máis exercicios balísticos, acaba que se equilibramos ese perfil força-velocidade, a gente consegue mellorar máis do que se treinamos un pouco de todo sin identificar cual é a nosa fraqueza. Ok, entón esa noción tamén é importante tela. Ya, se prestamos atención a cando cae a velocidade durante un mesmo exercicio como indicador de fadiga, ok, que foi o que nos mostrou neste traballo pioneiro de Sánchez Medina, que foi orientado de doutorado por Vadillo, que é o profesor que falei antes, profesor español, que comezou a desenvolver isto no finais dos anos 70 do século XX, ok, como treinador de halterofilia, o que faz moito sentido, porque na halterofilia os movimentos son de potencia pura. Por tanto, ten unha relación moito forte entre a velocidade de deslocamento da vaga nos exercicios de halterofilia e a forza, a potencia, etc. Ok? E olha que interesante aquí, vamos a intentar entender aquí esta tabela. Ele fixeron un experimento en 3 series, 12 repetições, 3 series, 12 repetições con a carga que farían 12 repetições, isto é, foron a falla, ok? E compararon, por exemplo, con as mesmas 3 series con a mesma carga de 12, só que en vez de chegar na falla, só fixeron 6 repetições. Que significa iso? Que sobraron 6 repetições por facer. Entón, obviamente, estas 6 repetições ten moita menos fadiga. E estudaron a perda de velocidade durante as series. E encontraron que, obviamente, cando a gente faz con a carga posible de 12 repetições, faz as 12 en 3 series, olha aquí que percentual de queda no agachamento e no supino. Prácticamente a metade da velocidade neses movimentos cai no agachamento e moito máis da metade da velocidade para aquela carga cai no supino. O mesmo se mesuramos en agachamento e supino con a carga de 1 metro por segundo, que é unha carga que normalmente se asocia con a máxima produción de potencia. Ok, que é unha carga que usa, por exemplo, moito o profesor Loturco no NAR. Ok? E tamén verificamos que cando a gente vai até a falla, a perda de velocidade é absurda aquí cando traballamos con unha carga submáxima, non, de 1 metro por segundo. E iso reflite tamén en exercicios que pode mesurar esa fadiga de forma indirecta, como, por exemplo, a altura dun salto con contramovimento. Se a gente faz un salto con contramovimento depois dun agachamento que cae moito a velocidade por conta de ir, por consecuencia de ir até a falla muscular, a altura do salto pode cair até un 20%. Ok? Entón, aí reflete moito ben a queda na altura do salto con a queda na velocidade do movimento con a vaga no exercicio específico agachamento supino. Já se a gente faz só 6 repetições con a carga que seríamos capaces de fazer 12 repetições, obviamente a queda na velocidade da vaga é moito menor, a queda aquí con a carga de 1 metro por segundo tamén é moito menor que se vamos até a falla e obviamente a queda na altura do salto depois de facer ese exercicio, agachamento, por exemplo, é moito menor. Já se vamos con unha carga maior, no sentido de que 6 repetições máximas facemos as 6 repetições até a falla, obviamente ten unha queda moito importante, aquí vemos na queda de velocidade da vaga, o mesmo acontece con a queda de velocidade, perdón, na carga correspondente ao metro por segundo, e tamén cai, aínda que non tanto, porque é un número menor de repetições, aínda que unha carga maior, 6 RM,
ok? No caso da altura do salto, con que o salto vertical é un exercicio moito simples, moito bacana, para identificar a queda na velocidade por consecuencia da fadiga asociada a ir até a falla. Já aqui, facendo só 3 repetições com a carga que conseguiríamos facer 6 repetições máximas, obviamente a queda na velocidade do exercício é moito menor, tanto en agachamento como en supino, o mesmo na carga asociada a 1 metro por segundo e, obviamente, se cai a metade a altura do salto como consecuencia da fadiga, é moito menor. Ok? Entón, qual é a noción que temos que facer? Que cuanto máis traballamos até a falla concéntrica, ok? Maior é a queda de velocidade durante o exercicio e após, se avaliamos con cualquier outro exercicio con a carga submáxima, o que tamén pode ser reflexido na altura do salto vertical como consecuencia da fadiga asociada a ir até a falla concéntrica. Ok? Então é importante ter essa noção de que se a gente evita essa falha concéntrica, a gente preserva a capacidade de produzir força rápida, de produzir potência. Ok? E esse é o fundamento inicial do treinamento baseado na velocidade, que é treinar evitando fazer as repetições que a gente na época chamava do lixo. Quais são as repetições do lixo? São aquelas últimas repetições na série no que a gente perde muita velocidade como consequência da fadiga, principalmente de origem neural e metabólico. Ok? E de fato aqui vemos como essa queda na velocidade nos diferentes exercícios, ok? Aqui, no caso, agachamento supino, reflete com aumento do lactato. Por quê? Porque se cai a velocidade é porque caiu também o uso da vía dos fosfáginos, da fosfocreatina, e, portanto, temos que ativar a vía glicolítica. Ok? E, portanto, tem unha relación forte entre o lactato após un exercicio e a queda na velocidade con aquele exercicio. Ok? Vemos aquí nestas dúas gráficas. E o mesmo con a amonia, que sería un subproduto do ciclo das purinas, que ten a ver con a fadiga asociada á queda tamén na potencia, en exercicios breves, ok? Vemos que tamén ten unha relación forte entre o aumento da amonia en sangue e a queda na velocidade nas 3 series con eses 2 exercicios, agachamento e supino, ok? Entón ten unha relación clara entre queda na velocidade de movimento no exercicio resistido e aumento da fadiga que ten unha origen tanto neural como metabólico, como vemos aquí. E ese conceito pode ser aplicado, o anterior estudo era de forma aguda, isto é, no mesmo exercicio, na mesma serie de treinamento, de forma crónica. E aquí eu tive a sorte de ser banca no doutoramento do excepcional Fernando Pareja Blanco, okay, que foi aluno de González Vadillo. Pois eles compararon como treinar durante varias semanas con queda de velocidade do 40% da velocidade do exercicio ou con queda do 20%. Que significa iso? Que cando a gente treina a diferentes velocidades propulsivas medias, isto é, a velocidade acima da forza da gravidade na que facemos a impulsar no movimento concéntrico da barra, ok, ben seja no supino ou no agachamento, vemos que cando permitimos un limiar de queda de velocidade maior, de 40%, obviamente, que vai acontecer con o número de repetições nos treinamentos, que é maior. Por quê? Porque facemos aquelas repetições que chamábamos do lixo antes. Isto é, treinar con aquelas últimas repetições da série na que a gente perde velocidade. Já se a gente para de treinar con un limiar de 20%, significa que vamos treinar menos, ok? A gente para cando no momento que medimos esa velocidade da vaga no exercicio e vemos que cai un 20% a velocidade, aí, pum, paramos, non treinamos máis. E iso vai a significar que depois do período de treinamento de varias semanas, neste caso, se non estou errado, eran 12 semanas, se non lembro errado, vemos que con un limiar de 20%, o volume de treinamento é moito menor que con un limiar de 40% no que facemos aquelas repetições nos que cai a velocidade moito. Okay? Como consecuencia da fadiga neural e metabólica. E olha que interesante aquí. Vamos a focar nas adaptações de fibras específicas, porque o bacana deste estudo é que houve biopsia muscular. Fibras rápidas máis glicolíticas. Que vai acontecer cando treinamos con un limiar de velocidade de 40%? Que, obviamente, ten un aumento importante no percentual de fibras rápidas
de adaptación máis glicolítica, ok? E ten unha queda importante, unha diminuição daquelas fibras máis 2X, máis fosfagénicas, que usa máis a vía da fosfocreatina, ok? Ya se treinamos con un limiar de 20%, isto é, paramos antes de que caia moito a velocidade durante a serie, vemos que ten unha pequena diferencia menor no caso das adaptações das vías glicolíticas e non ten tanta queda como no outro treinamento nas fibras máis explosivas, máis rápidas, tipo 2X. Por tanto, vemos unha adaptación específica no sentido de que se treinamos perdendo velocidade como consecuencia da fadiga, obviamente vamos a ter unha adaptación maior de fibras glicolíticas que se treinamos con menos fadiga cando paramos ao cair a velocidade da vaga no exercicio. E iso significa que a gente pode aumentar o mesmo a velocidade, a forza nos exercicios, porén, cando a gente treina con moita queda de velocidade, que vai acontecer con o volume muscular, vemos aquí no cuádriceps, recto femoral, vasto medial e vasto lateral máis o outro vasto interno, pois que no geral a hipertrofia vai ser maior cando treinamos con unha maior queda na velocidade como consecuencia da fadiga, o que faz sentido, por exemplo, no treinamento resistido con objetivo hipertrófico de estético, no que non interesa tanto mellorar a potencia, a velocidade, e si mellorar tanto o volume, e si mellorar máis o volume. Ya se a gente procura treinar evitando a queda na velocidade, vai ter sim algo de hipertrofia, mas non tanto. Porén, o gaño de forza vai ser igual ou superior, dependendo do exercicio. O que faz este treinamento baseado na velocidade é un treinamento máis eficiente, no sentido de que treinamos moito menos volume de treinamento, ok? E melloramos o mesmo ou máis, se falamos en termos de potencia. Ya, se falamos en termos de hipertrofía, hipertrofiamos menos, obviamente. Só que este treinamento é moito máis interesante para esportes nos que predomina a produción de potencia, ben sella esportes como atletismo, halterofilia ou esportes colectivos, futebol, handebol, basquete, etc. Por qué? Porque nos interesa mellorar a potencia sin aumentar moito a masa muscular, porque iso conseguiría que nos fatigásemos máis no jogo ou na competición, ou que non ficásemos na nosa categoría de peso, por exemplo, se fose halterofilia. Ok? A gente já facía estas coisas há moitos anos, porque falei antes que está na moda, mas este, por exemplo, unha coleta que a gente fez na academia que eu traballaba há máis de 10 anos, lá na España, ok? Isto foi pois, unha colaboración con o profesor Eliseo, que foi lá na academia, e eu fiquei coletando durante varias semanas con os sujetos que treinaban, que eran aspirantes a bombeiros e policiais, con este encoder que na época era ben máis simples do que había ahora, só mensuraba con 100 Hz. Isto que significa que registraba 100 campos por segundo, ok? Mas era suficiente para mesurar a velocidade na barra. E a gente fez un experimento mesurando con series cluster en supino e en flexión de bíceps, que ten uns resultados bastante interesantes. Mas só para ilustrar que a gente já facía isto há moitos anos. Isto acho que é do 2007, 2008. E hoje em dia, este traballo de Pérez Castillo, orientado por García Ramos, temos moitas opções para mesurar esa velocidade de deslocamento da barra nun exercicio, normalmente ten que ser linear, obviamente, non? Por eso se usa máis con exercicios como agachamento ou supino, mas tamén pode valer con outros exercicios de halterofilia, ok? No que o deslocamento da barra é perfectamente vertical e, por tanto, pode ser mensurada con suficiente precisão con a ajuda de varios instrumentos, por exemplo, encoderes lineares, ok? Que fican ligados á barra e con un cabo mensura en tempo real o deslocamento da barra e a partir do software estima a potencia e estima a forza, o que é importante esclarecer iso, os encóderes non mensuran a forza, o que mensuran é o deslocamento da barra e, por tanto, poden calcular a velocidade e partir de aí, coñecendo o peso que temos na barra, podemos obviamente estimar a forza, ok? Outros métodos que dá máis traballo como filmagem, ok? Ou sensores con acelerómetros que se colocan ou no brazo ou na barra e que mensuran a aceleración por acelerometría
e conseguem também, com um pouco mais de ego, mensurar a velocidade de deslocamento dessa vaga. E mais recentemente, aplicativos como o MyLift, que a gente filma o movimento, ok? Identifica o movimento de início do movimento e o final do movimento, e como temos o tempo que dura a filmagem e temos a carga e temos o deslocamento, aí podemos calcular pois a velocidade de deslocamento e também estimar a repetição máxima, etc. Então temos todos este tipo de aparelhos, de possibilidades, de soluções tecnológicas hoje em dia na literatura, com mais ou menos erro, com mais ou menos trabalho, obviamente um encoder instantâneo, o MyLift em filmar dá um pouquinho mais de trabalho, a filmagem clássica, que era considerada antes o padrão ouro, também dá mais trabalho para analisar, ok? E já as acelerometrias que são mais baratas, mas porém tem muito erro, certo? E esclarecer que todos estes métodos o que mensuram na real é o movimento concêntrico, quando a gente empurra, ok? Não tem em conta, por exemplo, como veremos no caso da Elogi, a velocidade média da série, de todas as repetições. Aqui a gente isola a velocidade da barra no movimento concêntrico numa repetição isolada. Então, às vezes, dependendo do método, dá para pegar uma repetição, mas não dá para acompanhar, para comparar, por exemplo, a primeira repetição com a última repetição de uma série, como pode acontecer, por exemplo, de uma forma mais simples com um encoder linear, que por outro lado é bastante caro. Ok? Então, cada método tem as suas vantagens e desvantagens. Só que todos estes métodos sí que buscan unha coisa que é mensurar a velocidade da barra no momento de empujar só, ok? Que sería a velocidade concéntrica. Já os estudos máis recentes de Amador García Ramos identifica que a velocidade media da barra, nin a velocidade pico, nin a velocidade propulsiva, é a máis válida e a máis confiável para identificar adaptações ao treinamento de força, que é unha coisa ben importante, ben relevante, porque ás veces estamos querendo medir coisas que son complexas, que precisan de moita tecnología para mesurar, e na real a velocidade media da barra naquele movimento, na fase concéntrica, é máis do que suficiente para poder identificar diferenzas entre condições e entre suxeitos. E aquí vamos a prestar atención, eu gravei outro día, viña de estar machucado con unha fasciche, e me testei a mí mesmo con ya certa velocidade, non estaba treinando máis devagar por conta da lesão, e outro día fiz un teste na academia, entón vamos a prestar atención aquí un momento ao movimento. Acontece unha coisa, eu subía o máis rápido posible, empurraba o máis rápido posible, só que, se prestan atención, o movimento na descida era máis controlado, ok? Que é o que se faz normalmente, o que fazem as persoas normalmente na academia. Vamos a repetir aí. Perceben que estou descendo máis controlado, hai que incluso pagaría a vaga no peito, ok? E aí sim, empurro con a maior forza posible. E vamos na outra condición, presten atención aquí neste movimento. O que aconteceu aquí? Que eu desço e subo o máis rápido posible. Se prestan atención, aquí non desço controlado. A fase céntrica é a maior velocidade posible. Ok? Portanto, eu tento facer a serie o máis rápido posible, tanto na fase céntrica como na fase concéntrica. Viram a diferença? E isto é importante, porque non é o mesmo se a gente cronometra, como veremos depois, toda a serie, facendo todo a maior velocidade posible, do que facemos devagar descendo. Obviamente muda totalmente a comparación. E outro detalle, cando a gente desce con a maior velocidade posible, cando faz a fase excéntrica con a maior velocidade posible, o estímulo é maior, o estímulo neuromuscular é maior. Ok? De fato, façan o teste, quen treina normalmente descendo devagar, e tenten facer a velocidade o máis rápido posible. Vão ver como ten dor muscular no día seguinte. E estas ideas de onde ven? Pois, esta é a última foto que teño con o que foi o meu treinador, Manolo, treinador de atletismo, aquí estou eu, já comezando a actuar como treinador, mas ainda era atleta, ruín, mas ainda era atleta.
E ele foi alumno de Vadillo no máster do Comitê Olímpico Espanhol, por isso que ele já aplicava com a gente pues, há mais de 20 anos, 25 anos, estes conceitos, e a gente, como en atletismo nos interesa desenvolver a potencia sin ganar moita masa muscular para podernos deslocar, porque a gente cando corre con a masa do noso corpo, por tanto nos interesa mellorar a forza sin aumentar moito a masa muscular. A gente treinaba baseado na velocidade, isto é, evitando facer as repetições nas series de forza aquelas nas que cai moito a velocidade, porque son, como chamábamos nós, as repetições do lixo, que son as que facen que aumente a hipertrofia sin mellorar tanto a forza, certo? E con esas ideas e esa experiencia, a gente chegou, e quando estábamos lá na Católica, o Evandro procurou para orientar a disertación dele e ele comprou a ideia. E aí, pois, junto con a ayuda dos dois Andrés, André Medeiros Ricarche e Medeiros e o André, o programador de iOS, a gente desenvolveu o aplicativo con a idea de cronometrar con un aplicativo aplicando fórmulas da física, ok? A serie completa nos exercicios resistidos con movimento linear e depois de varios meses de traballo pesado, forte do Evandro con os dois Andrés, sob a miña supervisão, saiu este traballo que é o traballo principal da disertación de mestrado do Evandro, no que, após avaliar o teste de DSRM no agachamento, a gente fez, en 2 días diferentes, comparou, perdão, no mesmo día, estaba nun segundo día que comparou 3 series con DSRMs, obviamente na primeira serie facían DSRM, ya por falliga na segunda facían 9 ou 9 e 8 na terceira serie, e nunha serie continua sin parar, ok, con aquela carga, a gente cronometraba con o iLoge, con o aplicativo 2 avaliadores, para comparar tamén como era de replicável con 2 persoas diferentes, e con un encoder que mesuraba o deslocamento da barra, e con o software tamén calculaba a velocidade meia de cada repetición individual. Ya o iLoge dá a velocidade meia da serie, ok? E aí a gente aplica pois, a física básica, o iLoge, obviamente temos que pegar aquí, para pegar a velocidade media da serie, o número de repetições multiplicado por 2 pela distância vertical, porque ten a fase céntrica e a fase concéntrica, dividido pelo tempo. Entón temos distância dividido por tempo, por todas as repetições pela movimento concéntrico e excéntrico, temos a velocidade media da serie, ok? Já o traballo, no caso do agachamento, ten que estar corrigido pela masa corporal, ok? Mas temos a forza da gravidade que hai que superar, e con esta fórmula podemos calcular o traballo total de toda a serie, e con o encoder, que mesura repetición a repetición, temos que pegar o deslocamento vertical, tanto descendo como subindo, dividido pelo tempo total de todas as repetições que registrou o encoder, e tamén temos a velocidade media. E o mesmo para o traballo. E a gente comparou o iLoge velocidade con a velocidade obtida media do encoder nas 10 repetições, e deu unha diferenza moito pequena que é consistente, porén a correlación é moito forte entre os dois. Por tanto, podemos falar que aínda que o iLoge, probablemente por conta do pequeno tempo en centésimos que demora o avaliador en cronometrar a serie completa, e probablemente tamén un pouco pela fase céntrica, que é un pouco máis rápida que a concéntrica, dá sempre sistematicamente un valor levemente menor que o encoder, mas ese erro é sistemático. E iso faz com que a correlação entre o encoder e o iLoge seja muito forte, e, portanto, este estudo serviu para validar o iLoge para mensurar a velocidade média da série e também o trabalho, que também deram valores, obviamente, iguais de trabalho. E falo de trabalho importante porque normalmente se mensura o número de quilos, o número de quilos por series, ok? Como volume de treinamento, no treinamento de força, e na real a gente non está considerando a antropometría, no sentido de que ten persoas que son máis ou menos grandes de estatura e, por tanto, o deslocamento da barra é durante máis ou menos distancia. E iso afecta ao traballo. Daí que a importancia de usar tamén o aplicativo para mensurar o traballo, porque poden dar valores de traballo diferentes
para o mesmo peso en dois suxeitos con estaturas diferentes, por exemplo, ok? Ya no seguinte traballo, no ano seguinte, a gente comparou con estes dois colegas e amigos da España o iLoad e o encoder a diferentes intensidades, ok? Non só de SRM, mas tamén a 25% de repetición máxima, 40, 55, 70% en o exercicio de agachamento e de supino, ok? E aquí vemos que no caso do agachamento ten unha reproductibilidade entre os dois métodos, iLoad e o encoder, bastante boa, só que parece que a divergencia maior do iLoad acontece con cargas elevadas, probablemente porque é difícil facer seguidas as repetições con cargas elevadas de 70%. Sempre ten unha pequena paradiña en algunha repetición e iso afecta aos valores, que no caso do coeficiente de variación normalmente se espera que seja menor de 10%, aquí deu acima de 10%, mas o encoder tamén deu acima de 10%, ok? Non está exento dese problema o encoder, que é o padrón ouro. Só que, aínda que está acima do 10%, comentar tamén que eso de 10% é unha regra un pouco arbitraria, porque ten moitas técnicas en ciencia de biología molecular, por exemplo, que ten valores de 20-30% de coeficiente de variación e se usan corriqueiramente, entón, non é tan grave este pequeno erro que ten os métodos en cuanto a reproductibilidade aquí no agachamento, a diferentes intensidades, aquí no supino, que sería unha das novidades neste estudo, e no supino se viu que a diferentes intensidades tamén é reproducível, ok? O iLoad e comparado con o encoder. E já cando buscamos o que é a correlación, vemos que ten unha correlación moito forte e do mesmo jeito que acontecía no estudo anterior, obviamente os valores do iLoad son sempre máis rápidos, levemente máis rápidos que o encoder por eses dois motivos que comentamos antes, non? O ego do cronometrador e que a fase céntrica é sempre un pouco máis rápida. Mas, como ese ego é sistemático, acaba que a correlación é sempre moito forte e, portanto, se pode usar con confianza o iLoad, porque o ego é sistemático, certo? E já neste estudo já máis recente, que saiu ainda este ano, a gente non interesa tanto mensurar no día a día cando comparado con o encoder, mas sí que o aplicativo que desenvolvemos seja válido para identificar adaptações ao treinamento de força. E entón aquí dos treinamentos de força ao 25 e 70%, con cargas baixas e con cargas altas, ok? A gente comparou quanto melloraba a velocidade mesurada con iLoad, quanto melloraba a velocidade mesurada con encoder en agachamento, e quanto melloraba a velocidade con iLoad, quanto melloraba a velocidade con esas cargas no supino. E vimos que a correlación dos dois métodos é moito forte e, outra vez, ainda que ten erro, o máis importante é que podemos falar que o iLoad é sensível para poder identificar adaptações ao treinamento de força, mensurando a velocidade media dunha serie, ok? Neste caso, as 5 repetições, con diferentes cargas, ok? Antes e depois dun período de treinamento, que é o que na real nos importa. A gente quer métodos para ver como os nosos alumnos melloran, certo? Aquí vamos ver un pequeno vídeo dunha aplicación do iLoad nun contexto tamén de aquecimento. Entón, aquí, depois de mensurar o deslocamento e introducir eses dados no aplicativo, pedimos para o Eric aquí, que é o noso iLoad Boy, ok? Se colocar aquí, a gente já mesurou antes o deslocamento da barra, introducir no aplicativo e cronometramos, vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 repetições. Paramos aí o aplicativo, colocamos 5 repetições e nos dá o resultado da velocidade media no agachamento, que foi de 1 metro por segundo. Aquí tamén calcula o traballo, a potencia, mas o que nos interesa aquí é que 5 repetições con 30 kilos deu 1 metro por segundo, certo? Eso foi depois do aquecimento. Aí a gente fez unha serie de potencialización con 70 kilos, metemos os dados aquí no aplicativo e outra vez cronometramos a serie de 5 repetições. 1, 2, 3, vemos que como máis pesado vai máis devagar, 4, 5 repetições. Mais pesado, máis devagar, metemos 5 repetições
pedimos ao aplicativo dar o valor e caiu a velocidade media a 0,75 metros por segundo. Só que dúas series con 70 kg sabemos que son moito boas para potencializar, para mellorar o aquecimento do atleta, aumentar a potencia. E depois desas dúas series con 70, a gente vai a repetir outra vez aquela serie de 5 repeticións con 30 kilos, ben leviño, a ver se mellora a potencia, porque depois de dúas series de 70, descansando 3 minutos, 4 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 repetições, mensuramos con o aplicativo e vemos que con 30 kilos mellorou a velocidade media e aumentou a 1,09 metros por segundo, isto é, a mesma carga antes das series pesadas, aumentou a velocidade media da serie, con o que, con a iLoad, pudimos ver como a potencia media, a velocidade neste caso media do agachamento, 5 repetições a máxima velocidade posible, mellorou grazas a que a gente fez dúas series pesadas e descansou 4 minutos, con o que mellorou a capacidade de producir potencia do Eric. Ok? Entón, esta sería unha outra aplicabilidade dentro da sesión para verificar que o aquecimento foi efectivo. Ok? E já por último, que non tiver encoder, que non tiver aplicativo, que non tiver nada, que saiba que unha forma de garantir de manter a potencia e a velocidade nun exercicio resistido sin usar nenhum aparelho, sin monitorar esa velocidade, é simplesmente incluindo pausas entre as repetições. Aqui, por exemplo, vemos 5 repetições con unha carga constante e como nunha serie continua a potencia e a velocidade cae a cada repetição, ok? Aqui ten unha velocidade, unha carga elevada, e vai caindo a potência, se a gente faz essa série sem descanso, dentro da série, e se pegamos essa mesma carga e a gente descansa 15, 20, 30 segundos entre cada repetição, seria uma outra forma simples, sem ter que mensurar nada, de preservar a potência, a velocidade média, ou a velocidade de cada repetição com aquela carga elevada, ok? Então, uma forma simples, como James Tufano, um pesquisador tcheco, chama, que seria o Velocity-Based Training dos pobres. O treinamento baseado en velocidade dos pobres, no sentido de que ninguén mesura nada, mas simplesmente descansando entre cada repetição, a gente consegue manter a potência em cada repetição, ok? E isto já foi proposto por Huff no 2003, agora que também está na moda falar de cluster trading e todo o demais. Estes conceitos já eram utilizados no time olímpico de halterofilia americano dos Estados Unidos há mais de 20, 30 anos, certo? Pois isso foi todo. Muito obrigado, estas são as minhas redes sociais e estou à disposição aqui, pois, para esclarecer, discutir o que achem pertinente. Muito, muito obrigado. Obrigado, professor Daniel. Realmente é muito bom revê-lo falando, né, sobre essas coisas aí. E que, como o senhor colocou, parece uma coisa muito antiga, mas que a gente deixou por algum tempo de fazer, ou então a gente continua fazendo esse modelo baseado em RM, né? E enquanto a gente tiver ainda as academias que o foco principal é a estética, né? Talvez a gente continue dessa maneira mais prática, né? De mantendo o RM e buscando somente o efeito estético da coisa, né? Então, agradeço mais uma vez o professor, e aí eu abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer pelo microfone ou pelo chat, a gente vai transferindo aqui para o professor Daniel. Eu não sei se vai ter perguntas aí. Será que ficou Fala, muito Daniel. Claro? Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, Rafa. Tudo bem? Apareceu aí, ó. Estou desde o início aqui. Parabéns pela palestra. Eu tinha visto sua câmera. Obrigado. E tudo bem? Tá tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Bom, o professor Daniel, eu acho que é um dos maiores nomes do ciências do esporte do mundo. Eu acredito que hoje no Brasil... Só esclarecer que o Rafael é amigo também. Não, no Brasil, depois que o Fábio saiu do Brasil, eu considero o Daniel o maior nome de ciências do esporte presente no Brasil. O Fábio está em Portugal atualmente. Obrigado. E, Daniel,
há 7 anos atrás, você, num corredor, em uma das universidades onde você trabalhava, você comentou sobre isso, assim, 7 anos atrás, 8 anos Pode atrás. falar o nome da universidade, não tem trauma com isso, não. Beleza. O professor Daniel era orientador do programa de pós-graduação da Católica, e no corredor a gente comentou, falando sobre treinamento, e ele me falou sobre o VBT, treinamento baseado em velocidade. E só hoje, desde o ano passado, tá na moda, caiu na moda, algo que teoricamente é simples, é fácil de ser aplicado e pautado ou com o objetivo de melhorar desempenho, é o melhor caminho para qualquer pessoa, seja idoso, seja o desempenho no idoso é importante também, seja no atleta. Quais são os futuros, assim, em termos de perspectivas da aplicação do VBT em atletas, visto que o tempo de treinamento cada vez mais curto, recupera mais do que treina, e como baratear isso para aplicação em grande escala, visto que a gente tem 10 atletas, 20 atletas treinando no mesmo momento, como que você enxerga isso? Muito obrigado pelas palavras e pela pergunta, muito pertinente a pergunta. Precisamente estava falando com o Fábio Nakamura outro dia, que me convidou para fazer uma coleta com um time de futebol lá em Portugal. E a minha sugestão foi nessa direção. O problema hoje em dia, a pesquisa até hoje já revelou, já tem muito refinamento em quanto a conhecer as repetições em reserva, associadas a percentuais de queda de velocidade, associadas a adaptações, a níveis de fadiga, como tudo isso se pode mensurar. Tudo isso está muito estudado, está bem refinado. O problema acontece que hoje em dia você está fazendo uma labor muito boa lá no time de futsal, junto com o Denis, e provavelmente você tem esse problema. Querem mensurar, querem fazer com um time, às vezes, de 15 atletas na academia, e é uma loucura. Então, há que buscar estratégias simples. E se querem utilizar o encoder, não dá, porque ninguém tem 15 encoders, nem 15 supin, nem 15 Wagner, etc. Então, eu acho que o caminho vai por aí, buscar fórmulas, receitas para poder prescrever e poder monitorar de uma forma simples para ter os mesmos efeitos que se a gente faz de um jeito bem refinado, não? Com encoder, vendo percentuais de queda de velocidade, etc. Então, nesse sentido, já não falo iLogic, ok? Que é o desenvolvimento mais tecnológico, mas um cronômetro simplesmente. Não precisa ser o iLogic. Monitorar, pedir aos próprios atletas, entre eles, treinados, obviamente, entendendo o que tem que fazer, para se poder monitorar uns aos outros, poderia ser uma forma de tentar simplificar esse processo, ok? Porque é fato que se você utiliza o encoder, já não falo do MyLift, que tem que filmar e depois ir aí fotograma a fotograma, é uma loucura. Mas se faz com um encoder, pode uma coisa que seria feita perfeitamente um treino de 20 minutos vira 1h30 na academia, certo? Então, eu acho que o caminho vai por aí, buscar estratégias para implementar isso da forma mais eficiente, pensando em grupos como, por exemplo, os esportes coletivos, que se beneficiam muito deste tipo de treinamento. Legal, Daniel. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, a discussão de um dos artigos foi algo muito parecido com o que você fez aqui na Universidade de Brasília. Só que a pausa foi embaixo e não no agachamento. A pausa foi no final da fase excêntrica e não no final da fase concêntrica. Mas muito legal, parabéns aí. E você me inspira aí todo dia. Muito obrigado a você. Parabéns a você. Professor Daniel, tem uma pergunta aqui da Júlia. Ela queria saber se esse método de velocidade pode ser aplicado a todas as pessoas que estão treinando, enfim, ou teria alguma restrição do método? Boa pergunta também. Obrigado pela pergunta. E o que acontece? Treinar com velocidade é muito exigente desde o ponto de vista neuromuscular, desde o ponto de vista das fáscias, dos tendões, etc. Então, se bem é verdade e tem pouca evidência com populações especiais, ok, aqui faço uma chamada também, no sentido de que tem alguma coisa, mas com idosos tem pouquinha coisa.
se vão a trabalhar com pessoas pouco treinadas ou com algumas limitações, populações especiais, idosos, etc., garantir que antes teve um processo de adaptação, ok? Treinando mais devagar, treinando com uma fase cêntrica mais controlada, aprendendo a fazer bem a técnica, aumentando as cargas de forma muito progressiva, porque, repito, treinar com velocidade máxima é muito exigente. Então, é que ter primeiro uma adaptação musculotendínea adequada, aquecer muito bem, ok? É um erro frequente. Eu, a fascite que peguei foi um dia que iba na correria, olha que paradoxo. Eu dou aula disso, mas na hora de treinar sou como qualquer outro. Faço burrice também. E aquele dia estava na correria, aqueci muito rápido, e quando fui fazer, com o iLogic, que me estava cronometrando o treinador lá, o professor, me deu uma dor forte aqui no ombro, na face. E aí fiquei machucado durante um tempão. Então, aquecer muito bem, preparar muito bem as pessoas e com um volume de treinamento baixo, porque é muito exigente neuromuscularmente, ok? Então, acho que seriam as dicas para ter cuidado na hora de aplicar com outras populações. E também com populações de atletas, obviamente. Legal. Não sei se tem mais alguma pergunta. O Daniel também já está próximo aí do almoço dele aí, né? A gente aqui já está no horário de almoço. Você e aqui também, aqui em Mato Grosso é às 11 o horário de almoço. Professor, consideração? Tem alguém falando aí? Diga. Oi, aqui é o professor Jorge. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o professor Daniel Bulosa. Vamos lá. Posso? Professor, boa tarde. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Durante a pandemia no passado, entrei em contato com o senhor prontamente me ajudou, porque eu, elaborando meu projeto de mestrado, sou treinador de atletismo nas provas de longa distância, a prova de maratona, aqui no Brasil. Eu tenho lido algumas coisas sobre o VBT, mas não com a profundidade com que o senhor coloca, né? Tão bem, de maneira tão simples assim, de uma forma tão atrativa, né? Que encanta a gente que lidar com o esporte de alto rendimento. A minha pergunta é o seguinte, professor: dentro da periodização nossa, pensando nas provas de longa distância, o senhor acha recomendado a sugestão sua de nós estarmos utilizando o VBT durante toda a preparação, que a força a gente sabe que ela é fundamental, né, para todas as pessoas, não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista do rendimento? Ou a gente poderia estar utilizando o VBT num período especial, né, que a gente sabe que também tem os trabalhos pliométricos, aquela coisa toda da transformação da força rápida, né, que a gente necessita no período lá competitivo. O que o senhor recomendaria a aplicação do VBT dentro da periodização, no modo geral? Ok, muito obrigado aí pelas palavras e pela pergunta. Não é fácil, porque eu não gosto de dar receita de bolo no sentido de que cada caso, cada especialidade, cada atleta tem as suas peculiaridades. Você apontou uma coisa interessante. No período especial da preparação, muito provavelmente faz mais sentido no período especial da preparação, ok? Daí que a periodização, que muitas pessoas estão falando muita besteira nas redes, periodização é uma coisa muito mais ampla, não é a programação, que é o que discute em muitos trabalhos quando comparam ondulatório com linear, estas coisas. Isso é programação. Periodização é você pegar o calendário de competições e ver onde prioriza, onde faz mais foco em umas coisas, em outras, nos métodos, etc. Isso é priorizar. Pois nesse contexto, provavelmente no período especial, faz mais sentido treinar BBT. Eu utilizaria em outros momentos, depende do caso, mas sempre fazendo o que falei antes, garantindo que o atleta está preparado neuromuscularmente para tolerar aquela carga, aquela exigência, porque é um treinamento muito exigente. Quem está acostumado na academia a treinar devagar, que faça o teste de fazer só uma, duas séries, o mais rápido possível, 4 ou 5 repetições, não 50%, 60%, não penso mais. Vai ver no dia seguinte. De fato, tem uma anedota, lembrei agora, que comento às vezes, numa especialização lá no Paraná, em Maringá. Lembro que se voluntariou na prática um fisicoculturista, um cara de mais de 2 metros, era uma besta, era incrível.
e pedi para ele fazer 2 séries. A gente cronometrou e ao mesmo tempo usou o encoder. Fazer 2 séries, não lembro agora se eram de 5 repetições ou 7, não lembro agora, a máxima velocidade possível. Podem acreditar que fisicoculturista, que é altamente treinado, depois de 2 séries, estava quebrado, falou que não podia mais, que não conseguia fazer mais. Isso dá uma ideia do exigente que é a forma de treinar. Por isso que muito cuidado no sentido de dosar, se preparar, etc. Então, seguindo o seu comentário, eu acredito que pode ser, quando fazemos mais de uma série, 2, 3, 4, 5, mais no período especial, e de repente, se faz em outros períodos, sempre que é garantida a preparação neuromuscular, tendínea, etc., adequada, bom aquecimento, etc., ok? Sempre um volume muito reduzido e às vezes com outro objetivo. Por exemplo, monitorar os readiness, monitorar o nível de acondicionamento, como teste também pode ser, ok? Essa seria a minha reflexão, mas obviamente cada caso é um mundo. Obrigado aí pela pergunta. Ok, professor. E uma coisa que a gente observa muito também é a questão da mobilidade articular, né? E a parte técnica, né? E a gente, às vezes, deixa muito de fazer isso, né? E, de repente, nesse período anterior, igual o senhor bem citou, para a gente tomar cuidado aí, atenção, de repente trabalhar técnica, trabalhar muito mobilidade dentro do movimento antes de realizar esse trabalho mais rápido, né? Obrigado, tá, professor? Eu que agradeço. Daniel, só o Vinícius fez uma colocação aqui, que ele falou que de forma conceitual poderíamos definir o VBT como uma estratégia para prescrição e monitoramento do treino, do que propriamente um método? Que seria mais boa pergunta. Uma estratégia é um método? Na literatura chamam de método. Obviamente, hay que contextualizarlo. Às vezes não se vai usar no contexto apropriado. Como falei antes, se analisamos as adaptações crónicas esperadas, faz sentido em esportes nos que interessa aumentar a força rápida, a potência, sem muito ganho de massa muscular. Então, a partir daí, teríamos que ver se o método no sentido de que envolve uma série de passos, ok? E aí tem autores que defendem que é um método, tem mais pertinência ser aplicado, ou uma estratégia no sentido de combinada com outras, que pode ser também. Eu, por exemplo, não teria por que ser a forma principal de treinamento de um idoso, mas poderia ser um complemento, dependendo do momento. Tem questões pedagógicas também e de aderência envolvidas. Às vezes a gente tem que fazer as coisas simplesmente para variar estímulo, para motivar, para complementar umas coisas com outras, para avaliar, ok? Essa seria a reflexão. Não sei se você quer comentar algo de alguma coisa que leu, não sei. Mas na literatura está chamando de método. Não, eu acredito que desde o momento que a gente segue uma metodologia, né, segue esse passo a passo, a gente pode trazer como método, mas também seria uma estratégia para a gente monitorar o treino, depende do que a gente busca, né? Eu posso montar como método de treinamento ou posso somente como estratégia para mensurar determinado exercício, por exemplo, igual a gente colocou numa unidade só, como a gente fez ali no vídeo do Eric, seria uma estratégia para monitorar. Agora, se eu quero prescrever a partir disso aí a gente usa uma metodologia ou um método. Eu acho que vale tudo isso aí dentro do contexto. Tudo bem? Joia? Professores, eu gostaria de fazer uma colocação. Alô? Vamos lá. Alô? Oi, estamos meu nome é Leonardo. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou do Rio Grande do Sul, fui aluno de mestrado do professor Leonardo Tartaruga, e tanto ao professor Evandro quanto ao professor Daniel por abrirem a oportunidade de a gente participar da aula. Então, agradecer. Talvez tenha algum colega de outro estado também assistindo. Isso foi muito legal, a iniciativa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel em relação, um pouco seguindo a raciocínio da anterior, e ao que ele colocou sobre o esforço que o sujeito tem aplicando esse método, e em alguns estudos foi medido já a percepção subjetiva do esforço
como que eles terminam as ações e numa periodização semanal, por exemplo, se é possível fazer sessões próximas de treino utilizando esse método, se é muito desgastante, qual é a recomendação, assim, semanalmente, de colocar, talvez, numa periodização para não fadigar tanto o sujeito? Então, obrigado pela pergunta. Tem duas coisas. Uma, e já tem alguma evidência, e sei que tem trabalhos em andamento, de trabalhos que estão usando a PCE e escalas de fadiga para monitorar quanto está faltando para acabar a série, portanto, identificar o momento ideal para parar a série, ok? Só que isso vai implicar que o sujeito fique quieto, aí perguntam, aí falam, então tem uma complexidade, não, na operacionalização que não faz tão fácil assim o seu uso, é uma coisa. E outra coisa é a fadiga metabólica e neural associada ao treinamento baseado na velocidade. Então, como eu falei antes, se a gente treina baseado na velocidade, evitando fazer aquelas repetições lentas, aquelas repetições com muita fadiga, que são as que detonam realmente, a gente acaba muito mais descansado, com muita menos fadiga e muita menor percepção de esforço, o que reforça que é um método muito mais eficiente. Porque se conseguimos melhorar igual ou mais a força rápida, só que, como falamos antes, hipertrofia menos, mas se melhoramos igual ou mais, no pain, no gain, nesse contexto é mentira. Porque se a gente treina com menos fadiga, menos percepção de esforço, ok? Cai menos o desempenho, portanto, a gente poderia fazer outras coisas depois do treinamento de força. Isso é muito melhor do que fazer aquelas repetições até a falha, que só fazem sentido quando a gente quer ganhar massa muscular, ok? Então, não sei se respondi. Sim, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação para fazer? Acho que a gente esgota aqui. Na verdade, deveria ter mais coisa aí. De repente, eles vão me passar aqui nos alunos, né? E depois a gente conversa um pouquinho mais, Daniel. Então, agradeço mais uma vez a presença e a presença dos professores aí, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Rafael? Sim. Tem alguém falando aqui, só um minuto. Wesley, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, professor. Mais uma vez, obrigado pela palestra e pelas palavras. A minha dúvida é a seguinte. Consegue me ouvir bem aí, professor? Sim. Tá. Utilizando como exemplo o trabalho do Claudino, onde ele utiliza o desempenho, né, do salto contra movimento para regulação das cargas de treinamento, utilizar o VBT, por exemplo, a realização de uma série previamente ao treino, seria uma boa estratégia para regular essa carga de treino? Por exemplo, se na primeira série da sessão de treino de hoje, ele teve um desempenho menor do que, por exemplo, a sessão anterior, e, consequentemente, devido ao resultado que ele apresentou nessa série prévia à sessão, regular as cargas de treino, seria uma boa estratégia? Seria. Eu sei, desde o contexto do readiness, falando desde o contexto do que você fala do Claudino, que propõe o uso do salto com contramovimento, ok? Eu sei, tenho em andamento uma possível pesquisa na Argentina com um colega de lá, com atletas de endurance. Gostaria de fazer isso com outras amostras, com outras populações. E o que tem de indireto nessa linha é as pessoas que usam a relação carga-velocidade para identificar a repetição máxima, só que eles não fazem com a abordagem de readiness, de avaliar o nível de preparação, senão fazem com a abordagem de estimar a repetição máxima do dia para tomar decisões sobre a carga esse dia, entendeu? Entendi. Então, tem evidência indireta nesse sentido. Do jeito que a gente está falando, não tem evidência, ou pelo menos eu não lembro agora, ok? E eu, como treinador, já sei, e para mim me serviu, só que, o que falo sempre,
complementar con outras medidas. Non basear as decisões só no monitoramento dunha variável. Ok? Tomar as decisões baseado no monitoramento de varias variáveis, de varios parámetros. Non ten o parámetro perfeito. Tudo bem? Sim, sim. Mas em relação ao desempenho seria uma boa, e levando em consideração também o preço de um tapete de contato, seria uma boa estratégia. Por isso que eu quis levantar essa questão. Ok. Mas é isso, obrigado, professor. Se vai mensurar a altura do salto, nem precisa tapete, tem um aplicativo, o MyJump, e hoje tem outro na Universidade de Brasília, o Jampo, que você filmando consegue Conheço. mensurar a altura do salto, então é bem baratinho. Ok? Obrigado. Sim. Obrigado a você, professor. Bom, Evandro, obrigado pela oportunidade e parabéns. Parabéns, Daniel, pela palestra. De graça, obrigado. Isso altíssimo nível, viu? Valeu mesmo. Podem dar obrigado ao grupo de pesquisa, que são os que possibilitaram que a gente se reúna quartas de manhã. Então, aí, como falei sempre, o grupo está aberto e nesta oportunidade, pois, fez sinergia com a iniciativa do Evandro, então é um win-win, todos saem ganhando. Então, assim, Obrigado, valeu, Evandro. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado a todos aí que compareceram aí, que participaram. E Daniel, também ele tem uma página no Instagram, né? Quem quiser seguir o Daniel lá, inclusive sobre o grupo de pesquisa, quem quiser participar. É nesse horário, né, Daniel? 10 horas da manhã nas quartas-feiras, não é isso? Isso, 10 horas de Mato Grosso do Sul, que seriam as 11 de DF ou São Paulo. Então, só para quem quiser participar, depois só entra lá em contato com o Daniel pelo Daniel Bulosa lá no Instagram. A gente está deixando sempre o link lá da reunião na minha bio ali no Insta. E aí a gente vai também, o Arthur perguntou aqui, eu vou deixar o link, né, na verdade vou deixar a gravação também, e vou passar para o professor Daniel também a gravação, e ele compartilha com os alunos, Perfeito. com quem quiser compartilhar. Tá obrigado bom? Aí. Então, gente, obrigado, professor Daniel, prazer revê-lo aí, espero aqui em Brasília para a gente tomar uma cerveja, né, professor? Ou almoçar uma salada, como a última vez, não? Uma salada, isso aí, tá certo. Então tá, gente. Tudo de bom aí, muito obrigado. Um abraço e tudo de bom aí, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todo mundo. Professor, você tem o link das aulas gravadas aí? Professor? Professor?